E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai ter dicas de como operar suporte e resistência, dicas valiosas para você entender como você pode melhorar o seu operacional, ou até mesmo você que não tem conhecimento nenhum em análise gráfica consiga entender como se comportar diante dos gráficos, diante dos momentos de operação. Ó, tô vendo uma oportunidade linda aqui no gráfico, já que nós estamos dando boas-vindas aqui, justo estou vendo uma oportunidade linda, entrei, tá? Ele deu um recuo aqui bem na hora da minha entrada, não tem problema. Se eu precisar entrar com uma outra taxa, eu entro, sem problema. Por quê? Porque aqui é uma região muito interessante para correção. Eu estou vendo o gráfico aqui, ó, ele fez, não era isso que eu queria, deixa eu ver, essa linha aqui, ó. Ele fez este movimento de canal aqui, eu vou até deixar maior para você entender. Ele fez este movimento de canal aqui, depois ele fez este outro movimento de canal. Você percebe que o tamanho é o mesmo? O tamanho é o mesmo. E quando ele chega aqui nessa região, ó, ele encontra o que? Região que pode segurar o preço. Então, por quê? Porque é uma região de demanda. Então eu vou aproximar para você entender a movimentação e o fechamento. Vamos aguardar, vamos ver como é que o candle vai fechar ali na região. Pronto. Entrada perfeita. Aí você fala assim, nossa, Cadu, foi por um fio de cabelo. Foi, mas é uma região perfeita. Por quê? Ó, olha a lógica do movimento. Ele está trabalhando aqui, ó, esse canal, este canal e este canal. Olha só, você conseguiu entender o movimento do canal? Então ele chega na máxima do canal, ó, e corrige, chega na máxima do canal e corrige. Quando ele chega na máxima do canal e corrige, ele tem regiões aqui, ó, que podem fazer com que ele venha corrigir. Região, região e região. Então eu vejo que a possibilidade, o risco que eu tenho de correção aqui, para que ele venha corrigir, é alto. Então o que eu faço? Eu coloco em risco meu capital, entendendo que ele pode fazer uma correção para continuar o preço caindo, sem problema. Se o gráfico vier buscar aqui, não tem problema. O legal da binárias é justamente isso. Eu com um pequeno movimento, um pequeno pip no gráfico, eu já posso fazer a minha entrada, eu posso fazer o meu dinheiro, claro, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Por isso que as regiões, elas são muito importantes. Desde o momento de você entender qual é a melhor região, qual é a região exata para você fazer um trade, quando você deve continuar um movimento gráfico, quando você deve corrigir um movimento gráfico, e é isso que os estudos na análise gráfica nos ensinam. Nos ensinam a ter conhecimento e a fazer operações em relação a esses movimentos. Quando nós estudamos análise gráfica, estudamos setor por setor para aprender sobre isso. Inclusive, você que está chegando agora aqui, eu deixo inteiramente grátis esse book para você fazer uma leitura e aprender sobre padrões de correção nessas regiões. Então são 36 páginas, ó, de um e-book com, eu ia falar fotos, mas não são fotos, né? Com desenhos, gráficos sobre os padrões de correção. Então você pode fazer esse download inteiramente grátis para você. Esse aqui é um material do treinamento, mas eu estou deixando aqui também no YouTube. E onde que você pode fazer esse download? É só entrar no canal do Telegram, que está aí no banner do canal, ou no link na descrição. Você vai entrar no canal do Telegram, que é esse canal aqui. Qual que é o canal? Esse canal, Treinamento Hunter. Qualquer outro canal que você ver com meu nome ou imagem, não sou eu. Este é o canal oficial. Então, você vai entrar aqui no Treinamento Hunter e você vai ver aqui, ó, que eu posto o resultado dos alunos, posto a meta dos alunos, é isso que eu posto no canal. Você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Você vai clicar e vai olhar e vai ver o link aqui, ó. Download 16 padrões de candle. Tá aqui. É só fazer o download para você inteiramente grátis. Que por enquanto está aí, né? Cadu, estou com dúvidas. Só que é outra coisa que eu quero perguntar para você.
você pode me seguir lá no Instagram. Seguindo no Instagram, você pode me perguntar que eu vou te responder. Aqui você vê resultados dos alunos, você vê o link do treinamento caso você se interesse em estudar com a gente. Inclusive, ó, que está com 60% de desconto. Aproveite essa super promoção se você quiser estudar com a gente. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga no dia, tá? Bem barato mesmo para que você consiga estudar e se desenvolver e acelerar seus resultados. Bom, fiz uma entrada aqui, olha que interessante, numa região onde eu entendo que aquela região existe uma oportunidade de correção. Ganhamos aqui apertado, né, por 1 pip praticamente, mas é isso que precisamos. É isso que precisamos em opções binárias. Precisamos entender o gráfico, fazer a leitura do gráfico e entender se é um movimento de correção, de continuidade, o que pode ser feito naquela região. Por exemplo aqui, essa região com o gráfico desse jeito, eu já consigo entender que essa região aqui, ó, seria uma região para segurar o movimento gráfico. Não segurou o movimento gráfico, ó. Essa região aqui não segurou. Ou seja, ele continua subindo, ele continua buscando regiões mais altas. Quando ele chega nessa região, ele já chega deixando o quê? Mostrando força de vendedores na região. Mas só porque ele chegou na região mostrando força de vendedores, eu vou entrar vendendo? Como se não houvesse amanhã, vou apertar o botão como se houvesse amanhã? Não. Eu vou aguardar o movimento gráfico, eu vou aguardar o desfecho, eu vou aguardar o fechamento do candle. Tem muita gente que pergunta assim para mim, ah, Cadu, que eles falam? Psicologia de vela. Você ensina psicologia de vela, psicologia de candle? Gente, o que você tem que aprender sobre candles é abertura, fechamento e os gaps que eles fazem durante os gráficos. Isso a gente vê no treinamento. Existe um módulo inteirinho só sobre candle. Por quê? A gente estuda setores gráficos. Então a gente estuda o gráfico, a gente estuda as regiões, a gente estuda as tendências. A gente estuda os candles, assim como o volume. Então quando você faz um desfecho de todos esses movimentos, é como um livro que você vai lendo capítulo por capítulo e depois você tem um contexto. O gráfico é a mesma coisa. Você vai estudando setor por setor para fazer um contexto da movimentação e o entendimento lógico da entrada para você fazer. Então, enquanto o gráfico não deixa nada claro, não tem o que fazer. Vocês viram como é que o candle está se movimentando aqui, como que ele está abrindo, fechando, subindo, descendo. O que eu vou fazer? Nada? Não vou fazer nada. Eu vou procurar um gráfico melhor que não esteja com essa volatilidade para que eu consiga operar com mais êxito, com mais tranquilidade. Olha isso. O que eu vejo lá para trás? Nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Vejo o gráfico deixando aqui um candle, querendo mostrar uma certa força. Vejo aqui a tendência fazendo um movimento esticado. Volto aqui, não vejo nada. E deu até vontade de fazer uma tendência mais longa aqui de baixa. Isso, deu, eu vou fazer. Só preciso que ele... Isso, Kendall. Para por aí, pronto. Ele pode vir até aqui nessa região aqui ainda, ó. Até nessa região ele pode vir. Então, por isso eu fiz essa entrada aí. Porque ele pode vir até essa região, tá? Ele pode entrar e fazer até essa região. Inclusive, ó, vou entrar com mais uma taxa, porque ele pode vir até essa região. Então, sabendo que ele pode vir até essa região, dentro de uma movimentação de contexto e de forma lógica, eu vou fazer uma continuidade desse pullback. Continuidade do pullback. Por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, eu entrei no pullback. Só que não entende o que é um pullback. O pullback é essa correção aqui dessa tendência. Pullback é o movimento de retração de uma tendência. Pullback é o movimento de correção de uma tendência. Então, se eu estou entrando nesta tendência de baixo, eu estou dando continuidade ao pullback. Compreendeu? Então, esse é o termo técnico. Olha lá, perfeita entrada. Compreendeu? Perfeita entrada. O que eu fiz? Ó, o movimento é de alta, porém o gráfico já me mostrou no passado
que ele fez um pullback mais longo, depois continuou. O que ele pode fazer aqui? Um pullback mais longo, depois continuar. Gráfico é lógica de oportunidades, gente. E aqui em uma entrada eu já fiz 2-0. O gráfico ele é feito de oportunidades. O gráfico é feito de movimentos lógicos. Quando nós vemos movimentos lógicos dentro daquilo que nós conhecemos de análise gráfica, a gente faz nossas entradas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já fiz uma entrada de venda. Por quê? Porque eu entendi que o gráfico chegou em uma região de demanda. Olha aqui, ó. Aliás, região de demanda não, né? Vocês vão me bater. Região de oferta. Gráfico chegou em região de oferta. Chegou na máxima de movimento de região de oferta. Chegou aqui, deixou um padrão de engolfo que está naquele book lá. Padrão de engolfo. Cadu, você está entrando contra uma tendência. Sim, estou entrando contra uma tendência. Quem é do treinamento sabe como é essa tendência, sabe como ela está trabalhando, sabe o porquê da tendência. Olhe o volume para entender melhor meu movimento, para compreender melhor meu movimento. E aí, estudando setor por setor, estudando o gráfico, estudando a melhor região, estudando a tendência, estudando o candle e estudando o volume, esses 5 setores, eu tenho uma autorização gráfica para eu continuar este movimento. Então não adianta eu desenvolver e estudar padrões, não adianta eu ficar me debruçando em padrões se eu não entender um contexto gráfico. Existe contexto gráfico para isso, para eu entender os movimentos, para eu entender a lógica do preço, para eu entender o porquê de uma venda, o porquê de uma compra. O que eu tenho que procurar no gráfico são as melhores regiões de suporte e resistência para eu fazer a minha entrada. Você tem que aprender como identificar essas melhores regiões no gráfico dentro de um contexto. Então, no suporte e resistência, o dinheiro está nas melhores regiões do gráfico. Entenda, suporte e resistência, o dinheiro do mercado está nas melhores regiões de suporte e resistência. Cadu, como é que eu vou entender quais são os melhores suportes e resistências, quais são as melhores regiões dentro de um gráfico? Entendendo todo o movimento do gráfico, entendendo todo o contexto do gráfico, para saber entender a sua movimentação. Tanto é que eu entrei, ó, o gráfico continuou caindo. Por isso que eu fiz uma entrada com outra taxa. Porque é um movimento clássico do gráfico chegar dentro do pullback, fazer um outro pullback de candle e continuar o movimento. É uma questão lógica. Por isso que eu faço uma entrada mais arriscada, coloco em risco mais capital. Aqui foi uma entrada de correção, bem ajustada, bem na região, mas com consciência, sabendo o que eu estou fazendo na região. Porque aqui é uma região onde tem lucro. Aqui é a região onde tem dinheiro. Então, quando eu abro um gráfico, nós estávamos em USD-JPY, agora nós vamos para Euro-JPY. O que eu procuro na região? A região onde tem a grana. Onde é a região que tem grana no gráfico? São as regiões que eu acabei de falar para você. Regiões de suporte e resistência que mostram o quê? Demonstração de força gráfica em região a aquelas situações. Então aqui, por exemplo, ó, eu estava pensando em fazer uma compra. Estava pensando em fazer uma compra aqui nessa região. Posso pensar em compra? Posso, mas perdi a oportunidade de fazer uma compra. Eu tenho um pensamento de fazer uma compra aqui. É que eu queria que o preço chegasse aqui nessa região para eu fazer uma compra. Ó. Ainda tem a possibilidade. Agora ele já se movimentou muito rápido. Mas existem regiões que dentro de um movimento você entende o tão quanto importante ela é. E é nessas regiões de suporte e resistência que está o dinheiro do mercado. Compreendeu? É nessas regiões de suporte e resistência que está o dinheiro do mercado. Então, é nessas regiões que eu posso fazer uma compra, que eu posso fazer uma venda, que eu posso fazer uma correção de mercado com mais segurança, com entendimento lógico, dentro de uma movimentação gráfica. Então, Euro-JPY, não tem nada ali,
Vamos ver o áudio JPY. O que eu posso pensar no áudio JPY? Ó, chegou numa região, parou aqui, sem clareza. Vamos sair dessa região de áudio JPY. Vamos em uma outra região. GBP-USD. GBP-USD, ó, gráfico caindo, caindo, caindo. Olha onde ele chegou aqui. Deixa eu olhar lá para trás. Olha essa região aqui, ó, que o gráfico tá, ó. Ele está exatamente aqui. Muito longo, muito longe. Mas dá para a gente ter uma perspectiva de movimentação. Olha aqui, ele chegou nessa região muito longe, muito longe. Se ele continuar assim, eu vou entrar bonito. Não, recolheu, não vou entrar, porque agora ele deixou um espaço, né? Ó, essa região aqui é uma região interessante. Ah, Cadu, tá muito longe. Eu sei que tá muito longe. Ó, tá vendo? É uma região interessante, só com aquele recolhimento que ele fez, eu fiquei um pouco indeciso aqui, porque tem esse espaço aqui, pela força que o gráfico apresenta. Mas você tá vendo, ó, que ele tá corrigindo. Ele tá com força de correção. Vamos mudar. Eu perco oportunidade, mas não perco trade. Audicad. Vamos lá no Audicad. Ó, olha o movimento novamente. Olha o movimento novamente, aquele mesmo movimento que nós fizemos lá atrás, ó. O gráfico veio, se movimentou, começou a perder um movimento de força aqui. Deixa eu olhar lá atrás. Isso aqui não me deixa fazer um movimento igual eu fiz do passado. Então, esquece, não tem nada claro. Acabou aqui, né? Audicad, acabou. Vamos lá no início, Euro-GBP. Euro-GBP, foi o Euro-GBP que nós acabamos de ver agora aqui? Não estou lembrado. Sinceramente não estou lembrado se foi o Euro-GBP que a gente tinha analisado. É tanto par de moeda, né? Ó, gráfico chegando aqui nessa região. Eu tenho duas regiões aqui que são boas regiões para eu fazer a minha entrada. Essa região e essa região. Então, conforme o candle me mostrar o que ele quer, eu posso pensar em fazer uma entrada. Ó, candle vindo buscar a máxima da região. Aqui eu já esqueço isso aqui, porque o candle já mostrou força ali. Eu só preciso que ele feche ali. Pronto, entrei. É só esperar a oportunidade. Só esperar a melhor região. Você tem que entender dentro do movimento da grafia, no gráfico, as regiões. Ó, vou aproveitar, vou fazer mais uma entrada. Por quê? Vou garantir. Eu vou garantir o movimento. Eu fiz igual no trade passado. Eu vou garantir o movimento. Eu vi a região, vi a melhor oportunidade. Estou dentro de um contexto gráfico. Estou vendo o gráfico com lógica. O que eu vou fazer? Vou garantir a entrada. Olha aqui. Movimento. 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 Olha que coisa linda. Olha que entrada linda. Que entrada perfeita. Você conseguiu compreender? É assim que a gente analisa o gráfico. A gente tem que ver as melhores regiões, as melhores oportunidades. E aí, quando a oportunidade vier, a gente não pode perder. Tá lá. Tá lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Cadu, mas ela fechou exatamente na mesma taxa que você entrou. Isso é a grandeza da análise gráfica, gente. Quando eu chego aqui, eu tenho que mapear o gráfico e entender as melhores regiões. Eu já cansei de falar para vocês que as melhores regiões estão sempre nos extremos da análise do gráfico. Se eu chego aqui, olha só, eu vejo esse canal dessa forma, eu vejo o canal dessa forma, eu vejo o canal assim, eu vejo o gráfico se desenhando dessa forma. Eu tenho habilidade para entender o volume. O gráfico me autoriza, dentro do entendimento lógico, nessa região aqui, ó, fazer uma correção. Por quê? Dá uma olhada no pavio, dá uma olhada a quantidade, deixa eu pegar esse, olha a quantidade de pavio que ele deixa quando ele chega aqui. Olha aqui. Você acha que ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Olha aqui o pavio na região, olha aqui o pavio na região, olha aqui o pavio na região. Ele vai chegar na região, o preço vai encontrar a região e ele vai ser expelido.
As melhores regiões do gráfico são aquelas regiões que trabalham fazendo o quê? Expandindo o movimento e corrigindo o movimento. Ou seja, o gráfico quando chegou aqui nessa região, ó, ele expandiu o movimento. Ele expandiu o movimento ali. Ele chegou aqui, ele expandiu o movimento. Quando ele chega aqui, ele retraiu o movimento que foi expandido. Então, o movimento que foi para cá foi retraído. O movimento que foi para cá foi retraído. O que ele pode chegar aqui? Ele pode expandir o movimento, ou ele pode expandir o movimento, ou ele pode retrair o movimento. As regiões de conflito funcionam dessa forma. As regiões que nós temos que fazer as análises funcionam dessa forma. Olha o preço subindo aqui. Tá vendo o preço subindo? Como é que funciona? As regiões, as melhores oportunidades no gráfico, as melhores regiões contêm o dinheiro do mercado. Entenda isso. E as regiões que contêm o dinheiro do mercado são as regiões que expandem e atraem o dinheiro. Expandem e atraem o dinheiro. Então, regiões como essa aqui, ó, regiões como essa aqui, entenda isso. Regiões como essa aqui, ó, ela atrai o dinheiro. Regiões como essa atraem o dinheiro. Regiões como essa atraem o dinheiro, onde o dinheiro expande e retrai nessas regiões. Aí, o que acontece? Somos capazes de fazer em um movimento duas taxas, em um movimento duas taxas, em um movimento apenas uma taxa e fazer 5-0. Eu praticamente fiz 5-0 aqui, pronto. 5-0, altamente lucrativo, altamente lucrativo. O que você precisa entender é que em suporte e resistência, você tem que aguardar as melhores oportunidades, você tem que ter disciplina e técnica para isso. Você tem que ter conhecimento técnico para fazer isso. E conhecimento técnico você não acha ali na esquina. Sabe? Ah, aquele canalzinho do YouTube ali da esquina. Não é assim que você vai adquirir. É com muito estudo, com muito aprofundamento, para que você desenvolva a sua forma de operar, a sua forma de ver o gráfico e a sua forma de analisar o gráfico. Então, em suporte e resistência, as melhores regiões estão com o dinheiro do mercado. O dinheiro do mercado está nas melhores regiões de suporte e resistência. Então, se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que entender a complexidade do gráfico, você tem que entender como ele se movimenta, você tem que fazer uma leitura do gráfico de forma correta. Fazendo uma leitura do gráfico de forma correta, mesmo o gráfico estando volátil, porque dá uma olhada, ó, volatilidade, o gráfico está volátil, nós estamos na última semana do mês, dá uma olhada quanto pavio, olha aqui, olha o gráfico, olha isso aqui. Isso aqui não é um bom gráfico, não é um gráfico saudável, mas é o que eu tenho agora. Se é o que eu tenho agora, eu preciso ou eu quero fazer o meu dia ali naquele momento, eu tenho que entender onde está o dinheiro do mercado. Entendendo quais são essas regiões no suporte e resistência para fazer as minhas aplicações. Como aqui eu fiz uma correção no movimento, aqui eu fiz uma continuidade no movimento e aqui eu fiz uma correção no movimento. Então, dentro das lógicas de movimentação, onde eu tenho competência técnica para isso e eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer as minhas entradas. Eu vou ter o entendimento de como operar no mercado. E é isso que os alunos aprendem quando vêm para o treinamento. Por exemplo, dá uma olhada. Esse aqui é o Vitor, né? Boa noite, professor. Hoje foi pegada Hunter no suporte e resistência, tá vendo? Ó? Por que ele falou que foi pegada Hunter no suporte e resistência? Olha, fiz um depósito ontem, orei a Deus, segui um gerenciamento. Olha aqui, ó. Ele trabalhou suporte e resistência, seguiu o gerenciamento com meta de ganho e meta de perda. E o resultado veio, ó, R$80 para a glória de Deus. Sim, já fiz o saque também, dá uma olhada. Sei que não é fácil seguir o gerenciamento, pois a luta entre razão e ambição. Você entendeu aqui, ó, qual é o nosso maior inimigo? O próprio Vitor está falando, não é fácil, porque a luta entre a razão e a ambição. E eu já falei para o Vitor, como falo para todo mundo, para você se manter no mercado, você tem que ter razão. Tudo que você for fazer no gráfico é razão. Por isso que você tem que trabalhar a lógica dos movimentos
e a lógica da técnica. Se não tem razão no que você faz, existe achismo com ambição. E aí você fica naquele ganha-perde e não sai do lugar. Então, ó, ganha aquele que nos alimentamos. Então nos alimentamos da razão. Exatamente, Vitor. Está no caminho certo e deixou aqui um grande aprendizado para os alunos. Ó, a corretora que ele trabalha é uma outra corretora, tá vendo? Independe de corretora. A questão é você entender como deve se comportar diante dos gráficos com a razão naquilo que você está fazendo. Por exemplo, ele falou aqui que ele operou suporte e resistência, que ele manteve gerenciamento e que procurou a razão. Então, num suporte e resistência, você vai procurar onde? Onde está o dinheiro no mercado. O dinheiro no mercado está onde? Nas melhores regiões. Como que eu tenho que trabalhar as melhores regiões? Com razão. Não adianta eu fazer um achismo. Eu achei que... eu achei aquilo. Não, eu achei... Não tem que achar. Você tem que apertar o botão na hora que tiver uma lógica para aquilo e razão naquilo. Senão, não tem que apertar botão. Aprendeu com o Vitor aqui, com o aluno? Eu estou agora falando o nome dos alunos ou de alguns alunos para você se familiarizar, né, com quem está aqui no treinamento. Aqui a Priscila de novo, ó. A Priscila mesmo, aquela moça que o marido comprou o treinamento e ela saiu do emprego e aí falou, eu vou estudar esse negócio. E ela tá, ó, batendo meta todo dia, ó. Bom dia, melhor boa madrugada, ó. Olha aqui, ó, o horário que ela operou. Por que eu fiz questão de deixar esse horário aqui? Para mostrar para vocês que quando você sabe analisar o gráfico, não importa se é de manhã, tarde, à noite. Se você sabe observar o gráfico, se você sabe fazer a leitura do gráfico, se você sabe compreender o gráfico, entender essas melhores regiões, o suporte e resistência de forma correta, não importa. Você vai fazer os seus trades, você vai fazer o seu lucro. De madrugada, né? Isso foi o horário que ela me mandou, né? Mas olha aí, o loss não veio, daí ela mandou, né? Continuou entrando, ó, 8-0. Gratidão, boa semana, professor, fica com Deus. Então já começou o primeiro dia na semana mandando um 8-0, altamente lucrativo. Essa aqui é a Priscila, né? Uma mãe, esposa, para você ver que todo mundo é capaz. Tem gente que, para eu ser um trader profissional, para eu tirar o dinheiro do mercado, eu tenho que ser o suprassumo da sabedoria. Não. Você tem que ser uma pessoa que se dedica, que estuda, que se aprofunda naquilo que você está fazendo, que treina muito até apurar sua técnica e saber o que está fazendo no gráfico. Quando você consegue se dominar dentro da técnica que você sabe fazer e realizar, por exemplo, lá no treinamento eu deixo o diário de trading para o pessoal seguir. A pessoa que segue um diário de trading, sabendo o que ela faz de certo e o que ela faz de errado, gente, daqui 1 mês, 2 meses ela está voando. Ela só precisa entender o que ela faz de bom, o que ela faz de errado e consertar. É uma questão de razão, é uma questão de lógica. Vocês lembram quando são mais novos, eu sou mais antigo, que a gente tinha um caderno de caligrafia para escrever? Por que caderno de caligrafia? Para a gente aprender a escrever. Se deixasse você numa folha em branco para escrever, a sua escrita parecia linhas de tendência, né? Ou ia para cima ou ia para baixo. Aí de tanta gente escrever naquelas linhas no caderno de caligrafia, quando a gente ia para um caderno folha em branco, a gente escrevia retinho, com as letras assim, né, apresentáveis. Por quê? Porque a gente treinava. O gráfico é a mesma coisa, a gente tem que treinar. A gente tem que treinar. Compreendeu? Treinar dentro do conhecimento técnico. Olha aqui, ó. Isso aqui é o David Boladão, né? Conhecidos de vocês aí. Para quem segue o canal, claro, né? Ó. Boa noite, professor Cadu. Estudando os módulos e veio algumas oportunidades. E tá lá, 5-0. A mente agora já estudei demais por hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. E pode postar. Lá, fez uma entrada aqui, fez as marcações com a Fibo, né? Tá lá, ó. David tá no seu caminho, desenvolvendo a sua forma de operar tranquilamente. Isso aqui é o Patrick, ó. Por que ele fala aqui novamente eu? Que ele tinha mandado os resultados de Forex para mim. Aí ele mandou aqui, ó, o mercado acabou de abrir, o mercado à noite, né? O mercado aberto, análise gráfica, olha o resultado do seu aluno Hunter, ó, 5-0 com entradas de $100. O Patrick também é um aluno que está há mais tempo dominando os gráficos já tranquilamente. Tanto é que ele mandou aqui antes, né?
Por isso que ele falou novamente, ó, ele fez as entradas aqui em BTC, né? Para quem não sabe o que é BTC, é Bitcoin. Ó, 14 ordens, em 5 minutos bateu a meta fechando, isso aqui foi domingo, $165 de lucro. Ou seja, quando você fala assim, ah, mas o que eu posso operar no sábado e domingo sem ser o OTC do par de moedas cambiais? Você pode operar BTC em qualquer corretora, qualquer outra moeda, a cripto, por exemplo, com as mesmas análises, com as mesmas técnicas, é tudo a mesma coisa, você só precisa entender a personalidade do gráfico, fazer a leitura e aplicar o seu conhecimento técnico, como o Patrick fez, ó. É uma outra corretora, só que são moedas, só que são outros tipos de moedas, com as mesmas técnicas, tá? Com as mesmas técnicas. O que é isso? Conhecimento técnico. Isso aqui ninguém arranca de você, esse valor. Quando o Patrick entrou para estudar, não era assim. Ah, eu faço dinheiro aqui no mercado de binários, faço dinheiro no Forex, faço dinheiro no mercado de binários, faço dinheiro no Forex. Não, isso aí foi com o tempo ajustando. Hoje, entra nos dois mercados, faz dinheiro nos dois mercados. É uma questão de tempo e adaptação técnica. Conforme você ganha conhecimento técnico, dentro de tempo de tela com treinamento diário, você vai chegando onde você quer e vai buscando resultados. A dedicação te leva a isso. A única forma de você não conseguir é você desistir daquilo que você quer. Se você desistir daquilo que você quer, aí você não vai chegar nunca mesmo onde você quer. Isso é um fato. Então, gente, entenda, mercado de última semana do mês, complicado, né? Muita volatilidade, muita movimentação. Procure as regiões onde está o dinheiro do mercado. Essas regiões são sempre um suporte e uma resistência. São as melhores regiões do gráfico, as melhores regiões de suporte e resistência, onde você pode pensar em fazer o que? Expandir o movimento do preço ali naquela região ou retrair o movimento do preço naquela região. Mas para isso você tem que ter um conhecimento técnico para isso. E conhecimento técnico só se adquire estudando e aprimorando, tá bom? Se você quiser fazer parte do treinamento, as portas estão abertas. O valor irrisório, como eu gosto de dizer, né, dinheiro com pão com manteiga, é só vir estudar com a gente, tá bom? Espero que você tenha ótima semana ainda aí de trades, ainda temos, né, um dia aí de trade aí pela frente. Espero que você esteja aprendendo. Caso você queira ver algum assunto aqui no canal, um assunto diferente, manda aqui, né, escreve aí nos comentários após o vídeo aqui sobre o assunto que você gostaria de aprender, alguma coisa para saber mais, comente, né, deixe seu agradecimento se assim você se sentir agradecido, porque a gratidão move o mundo. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino de notificações e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.